Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já está na tela. Olha, hoje 27 de outubro, faz pouco mais de um mês desde a excelente química. E Donald Trump está melhor do que muito amigo por aí, né, Manhota? Que lembra do aniversário do presidente brasileiro, né? Muito amigo de verdade. Eu sou um deles, confesso. Eu volto e meia esqueço a data de aniversário das pessoas que eu mais estimo, uma das pessoas mais próximas. Eu esqueço. É uma falha minha de caráter, alguns diriam, não só de memória. Mas, Fernanda Manhota, queria te ouvir aí trazendo toda esta repercussão do encontro entre Lula e Donald Trump na Malásia, inclusive com direito a feliz aniversário, a despeito dali we'll see, mas Donald Trump deixando muitas portas abertas para que avancem, de fato, as negociações entre os dois países. É verdade, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. São daquelas ações, né, da diplomacia que a gente não pode perder de vista. Não é apenas trivial, né? É importante, é simbolicamente importante que esses acenos continuem acontecendo. O Brasil voltou bastante otimista desse encontro. Alguns diriam, né, que para quem esperava uma eventual armadilha do governo americano ou até uma oportunidade de exposição, né, das nossas lideranças, o que nós colhemos nesse encontro foi bem o oposto disso. É claro que está longe da divulgação de resultados práticos, da suspensão das tarifas, como muitos gostariam, mas há uma consistência, né, na construção desse diálogo no sentido afirmativo de algo positivo. E esse gesto, né, de desejar feliz aniversário ao presidente Lula coroa esse processo que vai se construindo no sentido amistoso. Eu estava aqui pensando, viu, Yuri, com esse vídeo que a gente acabou de ver, sobre alguns paralelos interessantes, porque o presidente Lula e o presidente Trump são bem diferentes em muitas coisas, inclusive do ponto de vista de personalidade, considerando também a perspectiva ideológica e partidária de cada um, mas tem algumas características que aproximam e que talvez tenham explicado um pouco dessa química que vai se construindo até chegar no momento como esse que a gente assistiu. Tem um pouco de personalismo, de centralidade na liderança, né? São duas figuras que têm uma comunicação carismática, que se conectam, né, com o cidadão médio, cada um à sua maneira, de forma bastante direta. E eu diria que, além disso, além desse perfil comunicativo, dessa liderança carismática que gira em torno de uma liderança personalista, são os dois também figuras que cultivam muito aspectos como a lealdade, né? A lealdade é uma marca registrada dos dois governos, mesmo do ponto de vista econômico, apesar deles pertencerem a espectros diametralmente opostos em alguma medida, eles defendem ali um certo nacionalismo econômico que eu diria que faz com que eles se entendam também do ponto de vista dessa coisa de a indústria nacional em primeiro lugar. E, claro, acho que teve uma componente nesse encontro de domingo, particularmente, que gira em torno da habilidade de sobrevivência política, né? A gente noticiou bastante que o presidente Trump se impressionou com o tempo de prisão que o presidente Lula viveu e depois também com essa recuperação política, agora indo disputar o quarto mandato. São coisas que figuras como Donald Trump admiram, né? Essa coisa de manter-se erguido apesar das circunstâncias é algo que a biografia de Trump conta como um elemento que ele leva em consideração. Então, o parabéns vem num contexto de construção de uma melhoria das relações bilaterais, como uma promessa de que isso deve culminar em avanços concretos em breve, e também como parte de uma construção de afinidade de personalidades que, embora muito diferentes, se encontram e se tangenciam, né, em algumas frentes em particular. E acho que esse perfil de ambos de negociadores, né, cada um também com a sua respectiva trajetória, mas acho que eles percebem, principalmente da parte de Donald Trump, que né, até onde a gente vê, não tinha tanto conhecimento prévio da trajetória de Lula, mas chegou para esta reunião muito bem brifado ao perguntar sobre o tempo que o Lula ficou preso por causa da Operação Lava Jato, né? Essa menção a falar que ele é muito vigoroso tem muito a ver com a resposta dos 580 dias preso, né? Mais de um ano, tudo esse tipo de situação e bons negociadores gostam de ter como
opositores, né, ou como o lado oposto da negociação, outros bons negociadores também. Acho que isso ficou evidente. Deixa eu puxar só mais um ponto, Fernanda Manhota, porque a gente já conversou sobre isso, que eu acho que são aqueles três prismas que você coloca como marcas do governo Donald Trump e como é que eles continuam refletidos agora, né? E ouvi isso hoje de manhã da Fernanda Manhota, por isso que eu quero trazer aqui para a tela essas três características que caracterizam o governo Donald Trump e o quanto isso se refletiu ou são questões para a gente ficar de olho com as consequências daqui por diante desta conversa entre Lula e Donald Trump na Malásia. Pois é, Yuri, olha, a gente que acompanha o governo Trump já há algum tempo, nos habituamos, né, a ser sempre muito cuidadosos com o otimismo, porque o governo Trump, às vezes, age, né, e se comporta dentro de uma lógica de improviso que gera alguns reveses, né? E eu tenho dito sempre que, no caso do Brasil, isso também é importante manter no radar. São três as características que continuam valendo para o governo Trump em muitas frentes, né? A primeira delas tem a ver com imprevisibilidade, é uma marca, inclusive, do tipo de negociação que o governo Trump empreende. Isso dá a ele algumas vantagens na hora de estipular a barganha, e só quem pode fazer isso é quem tem recursos materiais de poder, como no caso dos Estados Unidos. Então, imprevisibilidade é sempre o primeiro item que a gente nunca pode ignorar nesse governo. Em segundo lugar, a gente também não pode ignorar o fato de que com a imprevisibilidade vem a volatilidade, então mudanças repentinas de posição, readequação de acordos que aparentemente estavam firmados. Isso tem sido também uma marca indelével do governo Trump. E, em terceiro lugar, uma lógica permanentemente transacional em relação aos parceiros, né? Desde os principais aliados até aqueles com quem, em tese, os Estados Unidos mantêm relações ruins. Então, quando a gente combina esses três fatores, quando a gente pensa em previsibilidade, volatilidade e relações transacionais, isso nos dá, digamos, um certo chá de paciência para avaliar resultados de qualquer negociação. Eu disse isso mais cedo e continuo reafirmando, sem dúvida nenhuma, os avanços são significativos. Hoje nós temos uma relação bilateral melhor do que nós tínhamos há um mês. Os canais foram reabertos, há uma afinidade pública dos líderes, equipes técnicas trabalhando nas principais demandas dos lados. Então não resta dúvida de que tem razões sim para estarmos mais otimistas, mas o chá de cautela, né, o chá de paciência, de cuidado, ele ainda assim é recomendável por saber que, assim como isso se construiu rapidamente de maneira favorável, pode, a qualquer momento, por uma série de recálculos políticos, também sofrer alterações para o negativo. Então, todo mundo que está acompanha essa agenda com um certo grau de ceticismo. A boa notícia, Yuri, que me parece, do ponto de vista prático, uma notícia relevante, é o fato de que agora a gente percebe um deslocamento do eixo de negociação das alas mais ideológicas da Casa Branca para alas que costumam ser mais pragmáticas, né? Se antes estava o Marco Rubio sozinho tocando essa negociação desde aquela ligação entre os dois presidentes, depois do encontro, isso foi redirecionado para o Departamento de Tesouro, para um enviado especial que vai cuidar de comércio. E para nós, para quem está preocupado com as tarifas aqui no Brasil, isso é boa notícia. É um pessoal que já tinha uma predisposição maior em tratar dessas diminuições e que talvez demandem do Brasil coisas que são mais factíveis do que demandas que ficariam no campo político. Então, acho que temos boas notícias no radar, ainda que, de novo, a gente sempre tenha que tomá-las com uma dose de cuidado e de atenção.